Paz do Senhor, amados, estamos juntos em mais um dia para o estudo de mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical, adorando a Deus por esta oportunidade santa que Ele nos concede, para darmos início a mais uma lição, a lição de número 9, que tem por título O verdadeiro discípulo promove a comunhão. O verdadeiro discípulo promove a comunhão. Nós vamos então iniciar mais essa aula com uma oração, para que o Senhor esteja na direção de todas as coisas, nos orientando, nos ajudando e iluminando o nosso entendimento. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, estamos em Tua presença santa nesse dia, para louvar e bendizer o Teu nome, para Te agradecer pela graça e pela oportunidade. É por essa graça bendita que nós paramos para ter esse tempo de qualidade com o Senhor. E é pela oportunidade que nos é dada que nós nos debruçamos sobre o texto sagrado para aprender mais do Senhor. Nos ensina, Espírito Santo. Esteja conosco, abrindo o nosso entendimento, instruindo a nossa mente para que a nossa vida seja transformada pela Tua palavra. E assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Para vocês que estão nos assistindo, acompanhando de perto cada uma dessas lições, nós pedimos que verdadeiramente estejam com as suas mentes, com seus corações voltados para esse momento de qualidade que passaremos aqui com o Senhor. O texto áureo da nossa lição encontra-se no Salmo de número 133. Mais para frente, nós vamos ter um tópico onde nós vamos pensar um pouco neste Salmo de número 133. O versículo é o versículo 1. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. A verdade prática ou verdade aplicada diz que uma das marcas do discípulo de Cristo é o interesse e a busca em estar juntos com os que também estão em Cristo. O nosso objetivo com essa aula, primeiro, reafirmar a importância da unidade dos cristãos. Segundo, mostrar o propósito de Deus para a igreja. Terceiro, expor os benefícios da comunhão. Nosso texto de referência encontra-se em Atos dos Apóstolos, o capítulo de número 2, do versículo 42 em diante até o final do capítulo. E a nossa introdução diz o seguinte: ela nos diz que a comunhão é um dos aspectos cruciais e característicos da igreja cristã. O que isso significa? Significa que não existe igreja, no seu sentido mais amplo, fora da comunhão. Não existe igreja no seu sentido mais amplo, fora, aquém da comunhão, aquém e além da comunhão. Então, a outra coisa que essa introdução nos diz é que essa é a razão pela qual a igreja é chamada pelo apóstolo Paulo de corpo de Cristo. Sem essa condição, ela não serviria aos propósitos de Deus na terra. Eu costumo dizer que a comunhão dos santos, ela é a respiração do corpo de Cristo. Porque também tenho afirmado em alguns momentos de que a comunhão, ela é sustentada, ela é abastecida pelo diálogo. O diálogo sincero, o diálogo aberto, o diálogo que faz as coisas acontecerem na prática. E nós podemos e temos entender e temos essa certeza que o diálogo é como a respiração. O diálogo é como a respiração. Quando ele para, algo morre. E tendo essa visão,
é que nós conseguimos compreender que sem essa condição, a igreja, não serviria aos propósitos de Deus na terra. Então, eu vou ler com vocês Atos capítulo 2, 3 versículos. Os versículos 42, 46 e 47. Assim diz a palavra de Deus. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haveriam de se salvar. É em torno disso que gira essa lição. É um chamado à comunhão. É um chamado para se pensar a comunhão na igreja. Então, para isso, o primeiro tópico, ele é específico. Ele nos conta como era o ambiente da igreja do primeiro século, a igreja nascente, e como se estabeleceu naquele momento a comunhão da igreja, para que, através do nosso entendimento de como a comunhão se estabeleceu no primeiro século da era cristã, que a gente possa, então, entender o significado da comunhão para a igreja ainda hoje. Porque tudo que está registrado em relação à igreja primitiva é um registro que serve de modelo referencial para todas as igrejas de todos os tempos. O que valeu para os crentes daquela época é o que continua valendo para os crentes ainda hoje. E aí, no ponto 1 da nossa lição, quando fala da comunhão da igreja, diz: o significado da palavra comunhão no dicionário é conjunto de pessoas que compartilham as mesmas crenças, as mesmas ideias, que seguem as mesmas tendências, que têm os mesmos valores. E o sentido bíblico do termo vem do grego koinonia, que se traduz por fraternidade, associação, comunidade, comunhão, participação conjunta e relação. É muito importante que cada membro do corpo de Cristo esteja bem consciente de que o serviço cristão não nos dispensa da comunhão uns com os outros. Isso precisa ficar bem claro. Não é porque eu estou trabalhando para Cristo, por Cristo, em Cristo, com Cristo, que eu estou dispensado de trabalhar com os meus irmãos na fé e de ter comunhão com eles. Esse corpo, por sua vez, por ser de Cristo, carece de comunhão com Cristo. E quem está em comunhão com Cristo tem graça de Deus, tem condição, aproveita as oportunidades também para estar em comunhão uns com os outros. Nós temos aqui algumas definições importantes que é feita através dos nossos dicionários bíblicos mais visitados. Nós temos o dicionário Vine, da CPAD, e também o Wycliffe, que também foi produzido pela CPAD. Lá no dicionário Vine, nós vamos entender e ler que esse termo grego para comunhão, a palavra koinonia, significa tendo em comum, aquilo que é feito em sociedade e com base no companheirismo. Entre outras coisas, isso também denota a parte que alguém tem em algo. Estar em comunhão no sentido bíblico é fazer parte de algo maior, que foi estabelecido por Deus como projeto para os seus filhos nesta terra. Então, é assim usado acerca das experiências e interesses comuns dos cristãos. Então, esse termo koinonia, ele expressa muito bem o tipo de unidade que acontecia na igreja primitiva.
É certo que nenhuma palavra em nosso idioma traduz o seu significado completamente, porque comunhão vai envolver biblicamente muito mais do que um espírito comunal que os crentes compartilham um com o outro. Comunhão na Bíblia é uma participação comum em um nível mais profundo na comunhão espiritual que está em Cristo. E então nós vamos entendendo, a partir destes dicionários e a partir de estudiosos relevantes, que, como o Berkeley, por exemplo, onde ele identifica diferentes aspectos da comunhão que caracteriza a vida cristã, e ele chama a nossa atenção para isso. Em 1 João capítulo 1, verso 3, ele diz que a comunhão implica em compartilhar de uma amizade cristã, de uma amizade centrada em Cristo. Na carta de Paulo, na carta de 2 aos Coríntios, na carta aos Hebreus, nós vamos encontrar que a comunhão implica em compartilhar bens nesta terra. Em Filipenses 1,5 diz que a comunhão implica em cooperação na obra de Cristo. Efésios 3,9 diz: a comunhão implica em uma convivência saudável na comunidade de fé. 2 aos Coríntios 13,14, Filipenses 2,1, a comunhão implica em uma relação correta com o Espírito Santo. 1 aos Coríntios 1,9, Filipenses 3,10, a comunhão implica em uma relação correta com Cristo. 1 João 1, 3 e 6, a comunhão implica em uma relação correta com o Pai. Olha quantas implicâncias, quantos envolvimentos desta palavra comunhão na vida cotidiana dos fiéis de todos os tempos. Então, a koinonia cristã, a comunhão cristã, é aquele vínculo essencial que liga os cristãos uns aos outros, a Cristo e a Deus. Nós vamos ver que na formulação doutrinária apostólica, o que nós temos então é um modelo referencial de uma igreja que foi constituída nos moldes divinos. E quando nós vamos vendo como era esta igreja e meditando nela à luz da palavra de Deus, nós vamos vendo que tudo aquilo que favoreceu a comunhão, que tornou possível a convivência dos primeiros crentes, nós precisamos trazer como ensinamento, como prática para as nossas vidas ainda hoje. Dentro desse primeiro tópico, o comentarista separou 3 pontos do versículo de Atos 2, 42. Porque os primeiros crentes, eles perseveraram na comunhão, no partir do pão, nas orações. E então, o que nós vamos ver nesse item é começando pela perseverança no partir do pão. O item 1.1 tem esse título: no partir do pão. A comunhão da igreja, ela se estabeleceu no partir do pão. Os pontos que eu destaquei nesse item 1.1, que tem esse título, tanto naquilo que foi escrito na revista, quanto aquilo que consta na revista do professor, no subsídio adicional da revista do professor, eu destaquei 3 pontos. Primeiro, a primeira reunião para partir o pão associada à comunhão da Igreja de Jesus foi convocada por ele mesmo, pelo próprio Cristo. Ele reuniu os seus discípulos em torno de si, mandou que preparassem a Páscoa, assentou-se naquela mesa, na última Páscoa, que também foi a inauguração da primeira ceia. Aquela foi a primeira de todas as reuniões que precisam acontecer na comunidade dos fiéis para partir o pão até aquele dia
quando nós partiremos de novo o pão na ceia do Senhor, quando nós estaremos juntos com Ele naquela ceia gloriosa. Aqui, o segundo ponto nesse item, ele diz: Jesus chamou o pão de minha carne, simbolizando a comunhão entre os discípulos e a comunhão dos discípulos com Ele. E o terceiro ponto: desde então eles deveriam realizar o mesmo ato em sua memória. Eu vou ler para vocês aqui 2 versículos e referenciar outros para que vocês continuem lendo. Em Êxodo capítulo 12, é um capítulo específico a respeito da instituição da Páscoa. Está escrito no versículo 11, Êxodo 12, 11. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Comer a Páscoa do Senhor sempre foi um ato também de preparação para a saída deste mundo. Os israelitas comeram a Páscoa em preparação para a sua saída daquela vida de opressão, de escravidão, para serem libertos e alcançarem a redenção que há em Cristo Jesus. Nós hoje comemos a Páscoa ou celebramos a ceia do Senhor também com esse mesmo objetivo, estando preparados para partir. Lucas 28, 22, 8. Lucas 22, 8. E Jesus mandou a Pedro e a João, dizendo: Ide, preparai-nos a Páscoa, para que a comamos. Houve ali uma preparação para esse momento solene. E Números 9, 2 diz: celebrem os filhos de Israel a Páscoa no seu tempo determinado. O que nós vamos ler também em Mateus 26, os versículos 2, 17 a 19, que eu deixo aí para vocês, então, meditarem neles. Bem, nós temos 2 pressupostos quando nós lemos essa instrução apostólica de partir o pão. Nós entendemos, como o próprio comentarista nos levou nessa direção, é que este partir do pão seria o ato simbólico que seria absorvido, incorporado à ceia do Senhor nesta terra, e que nós precisamos seguir com a prática do partir do pão durante o período que estivermos aqui neste mundo. O que nós cremos em relação à ceia do Senhor é que ela é um elo de ligação entre a primeira vinda de Cristo à terra com a sua segunda vinda em glória. Ela foi estabelecida por Cristo, ela terá o seu ápice em Cristo. Ela é um momento único, insubstituível, um momento que foi erigido por Jesus Cristo por ocasião da sua primeira vinda, mas ela também é a guardiã da promessa da sua segunda vinda. Olha o que está em Mateus 26, no versículo 29. Digo-vos que, desde agora, não beberei mais deste fruto da vide, até aquele dia em que o beba novamente convosco no reino do meu Pai. Desde agora até aquele dia é um contínuo, um crescente. Quanto mais nos reunimos para cear, mais perto estamos daquele dia que cearemos na ceia do Senhor, na sua glória. Nós estamos ensaiando agora para o que há de vir. Então, um dos significados da ceia do Senhor é que ela é um memorialismo simbólico.
Nós temos passagens do Novo Testamento em Lucas, em Mateus, em 1 Coríntios 11, onde o próprio Jesus disse: fazei isso em memória de mim. Mas ela é muito mais do que isso. Ceia não é para espectadores. Ceia é para participantes. Quando nós ceiamos, nós temos uma participação solene na vida do Cristo ressuscitado, através dos pão e do suco da vide, elementos que ele mesmo escolheu como símbolo de algo mais profundo, mais definitivo. Esses símbolos são apresentados ao Pai em memória do sacrifício inesgotável de Jesus Cristo. Quando isso acontece, eles se tornam meios da graça de Deus, pelos quais nós somos incentivados a ter uma fé mais viva, uma fidelidade maior a Ele. Tanto quanto a ceia do Senhor também é um importante instrumento de edificação da igreja. Irmãos, quem participa da ceia do Senhor com a motivação correta, com um entendimento alargado do que ela significa, a cada ceia agrega mais valor à sua própria alma, crescimento espiritual, aumenta a sua intimidade com Deus. Espera-se que o próprio rito da Santa Ceia envolva realmente muito mais do que um mero símbolo, porque o grande propósito divino é a transformação dos remidos, segundo a natureza de Cristo. Então, o nosso senso de devoção, o nosso senso de piedade. Piedade é o mesmo que integridade, piedade é o mesmo que vida santa. Isso, quando ele é aumentado, ele é intensificado pela ceia do Senhor, vai sempre acompanhar a sua celebração e, sem dúvida alguma, é nesse momento que nós estamos recordando a morte de Cristo no nosso lugar. É neste momento que o nosso conhecimento a respeito do pão partido, do suco da vide, vai sendo ampliado e nós realmente conseguimos entender o valor disso para a nossa vida enquanto estamos nesta terra. Nós não vamos falar dos dois elementos, apenas chamar a atenção a respeito do pão, porque o partir do pão é o que entra aqui nesse versículo de Atos 2:42. Quando Jesus afirma em João 6:48, eu sou o pão da vida, existem diferentes aspectos envolvidos nesta declaração. Jesus está chamando a atenção que universalmente o pão é um alimento essencial. Ele é um dos alimentos mais antigos e consumidos no planeta. Mas o pão, ele vem de fora para dentro, porque o ser humano tem fome. A fome faz parte da condição humana. E a fome, quando ela não é controlada, quando ela não é satisfeita a tempo, ela produz fraqueza, ela produz doença e, eventualmente, ela produz morte. Para apaziguar a sua fome, o homem, o ser humano, tem que alimentar-se. E o alimento mais universal da humanidade é o pão. Agora, segundo ponto, o sentido da vida espiritual só pode ser encontrado na relação pessoal e íntima de Jesus. Para nutrir, o pão tem que ser comido. Para ser comido, o pão tem que ser partido. Para receber o pão da vida, as pessoas precisam aceitar Cristo e se alimentar dela. Então, o ser humano nasce com essa fome. Existe a possibilidade de ser satisfeita essa fome através do consumo de alimento adequado. O alimento mais universalmente aceito no mundo inteiro é o pão. Jesus tomou a figura do pão,
O pão é algo que vem de fora para dentro. Mas nós temos Jesus Cristo, nosso pão espiritual. Se o pão físico você precisa comer, colocar de fora para dentro, o pão espiritual da mesma forma. Você precisa se alimentar de Cristo. Você precisa colocar Cristo para dentro da sua vida. E para manter a vida, esse pão precisa continuar sendo ingerido diariamente, sistematicamente. Jesus vem para nós como uma pessoa. Ele não vem como uma doutrina ou filosofia, mas ao entrar em nós e fazer morada no santuário dos nossos corações, ele entra nos nossos organismos físicos como um pão material. E por tê-lo dentro de nós, nós também temos a esperança da vida eterna e a certeza de que por ele nós fomos feitos filhos de Deus. O outro ponto a se considerar: Jesus está sempre ao alcance de quem dele necessita. Ele não é apenas a fonte de vida eterna, como especialmente o sustentador desta vida, porque quem dele come viverá eternamente. Esse é o primeiro ponto a se considerar. Através desse título, o partir do pão. Partir do pão diz respeito ao pão partido nos momentos de encontro da comunidade dos fiéis para celebrar a ceia do Senhor e lembrar-se do sacrifício vicário do nosso Cristo em nosso favor. Porém, há algo mais a se pensar a respeito desse pão partido quando se leva em conta a comunidade dos primeiros cristãos. É que lá, uma comunidade formada de gente comum manteve um padrão de vida bastante incomum. E justamente nesse partir do pão, um partir literal, a comunidade dos primeiros cristãos literalmente partiam um pão no sentido de partir o que tinham com todo mundo. As suas atitudes começaram a chamar a atenção e cada dia era motivo de admiração por aqueles que contemplavam esse modelo de união e a desenvoltura de uma comunhão única. Então, quando Atos 2 expressa a vida comunitária dos primeiros cristãos, nós os vemos conduzidos pelo poder do Espírito Santo, perseverando no partir do pão. Então, tem esses dois vieses. O partir do pão significa tanto o corpo partido de Cristo como um memorialismo simbólico na ceia do Senhor, mas o partir do pão em relação a Atos 2,42 também significa o partir do pão entre todos os integrantes da comunidade que não tinham falta de coisa alguma, porque havia partilha, havia compartilhamento, havia cuidado, havia voluntariedade no cuidado uns dos outros. Esse é o primeiro ponto. Então, esse foi um destaque importante na comunidade dos primeiros cristãos para falar conosco a respeito da comunhão da igreja. A segunda coisa, nos quais eles mantinham comunhão, sustentavam a comunhão, era através das suas orações. Eles se mantinham unidos e em comunhão, tanto no partir do pão como nas orações. Os pontos que eu destaquei na leitura desse item 1.2, tanto na revista quanto no subsídio do professor, é esse. A oração é uma atividade espiritual que promove a comunhão, seja individualmente, seja em grupo. Outro ponto que a revista traz para a gente. Foi por meio da oração que Jesus pediu ao Pai para que nós nos tornássemos um entre nós mesmos e um com Ele. O terceiro ponto, o corpo de Cristo é a igreja unida que se conecta com a sua cabeça através da oração. E para fechar,
os enfoques que são dados nesse 1.2 na revista, nós temos: no dia de Pentecostes, o povo de Deus se tornou o corpo de Cristo, cheio do Espírito Santo. Há muito a se dizer sobre as atividades de oração na igreja dos primeiros crentes, ali, logo após a ascensão de Cristo e o estabelecimento do seu corpo por todo o império conhecido na época. Mas isso é algo que chama atenção desde sempre. Entre todas as atividades espirituais a serem adotadas pelos crentes, aqueles crentes que levam a sua fé a sério, a oração é a principal, porque ela nos conduz a uma comunhão perene com o Pai e nos ajuda a ter comunhão com os outros. Um crente que tem vida de oração é um crente que se regozija de estar na comunhão dos fiéis. É um crente que tem a sua vida pautada na palavra de Deus e a sua fé. John Murray vai dizer que onde existir a fé, ela buscará a comunhão dos santos. Onde existir a fé, ela buscará a comunhão dos santos. Através da sua fé, ele irá se ligar com o outro, porque entende o funcionamento da dinâmica do corpo de Cristo, como também, uma vez funcionando no corpo, vai entender a sua necessidade de ter vida de oração. Nossa vida de sadia comunhão com o Pai nos coloca em uma produtiva comunhão com os outros, principalmente com os domésticos da fé. O comprometimento com os valores eternos nos leva a uma vida de oração. E enquanto oramos, os nossos laços essenciais e duradouros vão se estreitando, tanto com Deus quanto com os outros. Meditando sobre isso essa semana, me lembrei de uma obra de Richard Foster, chamada de Celebração da Disciplina. Nessa obra, o Foster escreveu algo muito importante. Ele diz que Deus sempre nos encontra onde estamos. Deus sempre nos encontra onde estamos. É Ele que vai ao nosso encontro. É Ele que nos encontra. E Ele nos encontra onde estamos. Quando isso acontece, Ele lentamente vai nos levando a regiões mais profundas. O encontro com Deus, o encontro real, verdadeiro, íntimo, faz com que eu e você saiamos da superfície e adentremos nas profundezas dos mistérios de Deus. E lá nós descobrimos que orar é mudar. Orar é mudar. E a oração também é a principal via usada por Deus para nos transformar. Orar é mudar. E a oração é a principal via usada por Deus para nos transformar. Os crentes de todos os tempos aprenderam esta grande verdade. E aí todos, invariavelmente, que assumem a sua caminhada com o Senhor, consideram a oração a atividade principal da vida. Ela foi o instrumento de capacitação espiritual adotado pela igreja primitiva e ela tem sido também um instrumento de capacitação e manutenção da igreja. Como nós precisamos fazer uma aplicação prática de tudo aquilo que nós lemos e aprendemos, eu chamo a atenção para vocês que reunir-se para orar com os nossos irmãos, chegar cedo na igreja para orar com a nossa comunidade de fé, ter prazer em observar esse tempo precioso de comunhão com os irmãos em oração comunitária, isso não tem preço, mas isso tem resultados. Chega a ser aviltante, irmãos, o comportamento daquelas pessoas que hoje chegam na igreja, se assentam para conversar e não para orar. Mais triste ainda é o comportamento daquelas igrejas
onde já não existe mais um período de oração de joelhos, com toda a igreja no início de cada culto. As pessoas não são levadas à oração, não são disciplinadas para a vida de oração. Faz-se apenas uma breve oração e está tudo bem, e já começa, e já parte para as oportunidades, como se o centro de tudo fossem as pessoas que ali estão. Nosso centro é Deus. Todo culto que se preza, ele começa com oração a Deus. E esse momento de oração a Deus na comunidade dos fiéis, irmãos, as pessoas, elas saem atrasadas das suas casas, e muitas delas para chegar na igreja depois que a oração já terminou. Olha, Deus conhece a motivação do coração, Ele está vendo. Ele está vendo. O culto que ele recebe, primeiro é para Ele, unicamente para Ele. E a oração é uma parte indissociável do culto, ainda que seja uma necessidade suprema da vida. A oração é um exercício espiritual que precisa ser aprendido, até se tornar um hábito arraigado. O exemplo supremo da vida de oração é o exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo. Várias passagens do Evangelho nos informam que o Senhor Jesus se retirava para orar. O nosso Cristo orava. Então, refletir acerca deste exemplo por parte do nosso Salvador nos leva até a essência da oração. Jesus Cristo não precisava orar, mas orou. E ele assim procedia pelo fato de que relacionar-se com o seu Pai era algo próprio da natureza da sua divindade. O modo como ele intercedia em prol da união e da unidade com o Pai é algo da própria natureza da sua divindade. E ele era, durante o tempo da sua peregrinação terrena, o Deus homem, o Deus encarnado, a face humana de Deus na terra. E uma vez sendo 100% Deus e 100% homem, parte do pressuposto de que não precisava orar, mas manteve o ritmo e a vida de oração para mostrar para você e para mim o quanto isso é necessário em todo o tempo. Uma coisa interessante é que aqui chama a atenção para esse obreiro, Diótrefes, que ignorou exatamente essa questão de que a igreja de Cristo tem um cabeça que está no céu. E enquanto ela está nessa terra, ela precisa estar unida à sua cabeça que está no céu. E cabe à liderança de cada igreja levar toda a membresia a esse contato íntimo e direto com o Senhor. Nós temos um autor chamado Imalgo. Ele nasceu em 22, morreu em 92, mas ele foi o fundador da obra missionária chamada Da Meia-Noite, também da Associação Bet Shalom para Estudos Bíblicos em Israel. Ele escreveu um importante artigo sobre os 6 inimigos da oração. E ele considerou esses inimigos da oração como armas terríveis, que o diabo usa para paralisar a vida de oração dos crentes. Você encontra muitos crentes com dificuldade de orar, para manter o ritmo de uma vida de oração. E são muitos os fatores que levam a isso. Ele enumerou alguns, eu vou dizer apenas o título, por falta de condição de nós pensarmos e refletirmos acerca de cada um. Mas ele diz que o grande inimigo da oração é o cansaço, o ritmo acelerado da vida e as exigências desse tempo nos cansam profundamente. Quem está muito cansado não tem condição de orar. Depois vem as distrações. Você já parou para pensar quantas vezes você ajoelha para orar e daí a pouco a tua mente está em qualquer outro lugar, menos na oração? Você pensa em tudo, vem aquela enxurrada de compromissos e você fica lembrando disso e daquilo. São inimigos da oração que vêm em sua direção na hora que você vai orar. Um terceiro ponto, a inquietação interior.
Às vezes a pessoa ela está tão sobrecarregada, tão ansiosa de tantas coisas, quando ajoelha para orar, vem aquela inquietação inexplicável que abate sobre a pessoa, ela está inquieta, ela está angustiada, ela não consegue nem orar. Também a pressa. O mundo hoje está apressado num ritmo nunca antes imaginado. Por causa da pressa, as pessoas deixam de orar, deixam de ter vida de oração, não consegue fazer da oração um ato arraigado, insubstituível, inegociável. Não consegue. Um outro ponto, desânimo. Meu Deus! Como é complicado você sustentar uma vida de oração bem animada. Como é complicado isso, e muitas das vezes bate um desânimo e você queria fazer qualquer outra coisa, menos parar para orar, porque o desânimo ele é uma arma que neutraliza muitas pessoas que oram. Desânimo é começar e parar, é não conseguir olhar longe o suficiente. Então, nós precisamos mesmo de graça de Deus para vencer o desânimo. E, por último, ele coloca a preguiça. Ela é uma arma traiçoeira de Satanás, porque aquelas pessoas que querem se tornar pessoas de oração, elas começam a sentir assim uma certa sensação de impotência, se ajoelha para orar, mas às vezes não consegue dizer nenhuma única palavra. Tudo parece muito difícil, a carne não consegue orar. Isso é próprio do humano. Pode sim ser tomado de uma preguiça, um desleixo em relação a isso, e vai arrastando, e sabe que precisa, e quer, mas não consegue. Vejam que esses realmente são inimigos bem poderosos contra a oração: cansaço, distração, inquietação interior, pressa, desânimo e preguiça. No nosso tempo, nós acrescentaríamos o uso das redes sociais, bem como dos demais dispositivos e aplicativos da internet, que oferecem um prazer ilimitado e envolvem as pessoas em um universo paralelo que impede as pessoas de serem o que precisam ser, fazer o que precisam fazer, ter o que precisam ter e também desenvolver-se naquilo em que elas não podem parar, não podem estagnar. Mas não tem como, né? Você dedicar a leitura da palavra de Deus com qualidade e profundidade. Não tem como você ter uma rotina de oração, você estabelecer uma disciplina de jejum. Não tem como você fazer nada disso se você não trancar o seu celularzinho em algum lugar. Porque ele realmente vai ficar te chamando, vai ficar mostrando, apitando para você, e você realmente vai se envolver mais com estas questões do que no conhecimento de Deus. A vida de oração, ela precisa ser real, não virtual. Ela precisa ser mais secreta do que pública. Ela precisa ter constância, consistência e substância, mas para isso é necessário que você tenha a visão abrangente sobre essa necessidade, o conhecimento das Escrituras, empenho produtivo, perseverança e muito amor a Deus. A oração, ela nos impele, ela nos empurra para a fronteira da vida espiritual. Ela nos leva para lá. Ela nos faz cruzar a fronteira da vida espiritual, sempre para dentro daquilo que é plano de Deus para nós, no que diz respeito a esse contato permanente com Ele. Mais importante, para finalizar esse item, a oração está na raiz de toda a santidade pessoal. Não tem como ser santo sem ter vida de oração. E é sobre isso e a partir disso que nós precisamos refletir. O terceiro ponto desse primeiro tópico, nós estamos falando o que é vida de comunhão na igreja, como se estabeleceu a comunhão na igreja do primeiro século.
Então, eles se reuniam para partir o pão, eles se reuniam para orar e eles também perseveraram na doutrina dos apóstolos. O que eu selecionei nesse 1.3, tanto na revista quanto no subsídio do professor. Primeiro, os crentes da igreja primitiva se dedicaram ao ensino por meio da comunhão. Segundo, havia no início da igreja uma comunhão com propósito doutrinário que passou a fazer parte do estilo de vida da igreja. E terceiro, cristãos que negligenciam a palavra de Deus ficarão secos, improdutivos, sem vida. E sua alienação espiritual pode espalhar morte por todo o seu campo eclesiástico. É isso que o comentarista da lição está dizendo para nós. Nós não podemos ser negligentes no ensino. E é na comunhão dos santos, no ajuntamento da igreja, que os principais ensinos da palavra de Deus precisam ser discutidos, distribuídos como forma de alimentação do rebanho de Cristo. Mas o que nós temos aqui? Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Eles perseveravam na doutrina daqueles que a receberam do próprio Senhor Jesus Cristo e também passaram a ensinar. Não era a doutrina deles, era a doutrina de Cristo. A doutrina dos apóstolos é a doutrina de Cristo. Se nós formos ler em Atos, capítulo 1, versículo 1, está dito lá que isso é sobre tudo aquilo que Jesus passou a fazer e a ensinar. Naquilo que ele ensinou, seus discípulos aprenderam. Os apóstolos selecionados por ele se tornaram guardiões dos seus ensinos, aqueles que deveriam guardar a sã doutrina e compartilhar a sã doutrina. A igreja, como um povo que edifica, um povo em construção, em crescimento, tem a doutrina na sua base. E é através da doutrina que esse edifício chamado igreja vai crescer e vai sustentar-se. Bem, o que nós vamos ver aqui é que onde há doutrinação correta, há edificação adequada. Onde há doutrina, há crescimento. Onde há doutrina, há manutenção. Onde há doutrina, há expansão. Onde há doutrina, há tudo que a igreja precisa para viver nessa terra e alcançar os céus. Onde falha a doutrina, falha tudo. Sem ela, não há como a vida cristã se sustentar. Ela é fator altamente influente, tanto para o bem como para o mal. Porque a sã doutrina é uma bênção para o crente, para a igreja. Mas a falsa doutrina, a doutrina torcida, ela corrompe, ela contamina, ela ilude e ela também destrói. Nosso saudoso pastor Antônio Gilberto, o teólogo mais proeminente do século passado e também do início desse século, das Assembleias de Deus no Brasil, ele trabalhou bastante este assunto, chamando a nossa atenção de que nós precisamos saber diferenciar doutrinas de costumes. Costumes adotados pela cristandade, costumes adotados pelos povos de Deus em qualquer lugar. E ele diz para a gente que quanto à origem, a doutrina é divina, mas o costume é humano. Que quanto ao seu alcance, a doutrina é geral, mas o costume é local. Que quanto ao tempo, a doutrina ela é imutável, mas o costume ele é temporário. Uma coisa que a gente precisa aprender: doutrina bíblica gera bons costumes. Doutrina bíblica nunca vai gerar mau costume. A doutrina bíblica gera bons costumes, mas bons costumes não geram doutrinas bíblicas. E ele diz para a gente que há igrejas onde se tem um somatório enorme de bons costumes, mas que não tem quase nada de doutrina. E isso é muito perigoso. Porque
os membros vão naufragar com facilidade por não terem o lastro espiritual da palavra de Deus. Então, saber diferenciar doutrinas e costumes e saber tomar uma posição biblicamente aprovada diante deste conhecimento é o que vai agregar valor à nossa vida como verdadeiro discípulo e servo fiel do nosso Senhor. Aqui, no texto da lição, ele citou para a gente a palavra didaquê. Deixa eu achar aqui onde está. Sim, logo no início, Lucas frisa que os crentes da igreja primitiva se dedicaram ao ensino por meio da comunhão. O termo no grego didaché significa ensino, doutrina, instrução nas assembleias religiosas dos cristãos. Quando nós lemos isso na nossa revista, nós também somos convidados a pensar através de dois vieses, assim como teve lá as duas formas, as duas abordagens que nós precisamos entender a respeito do partir do pão. A gente precisa ter aqui nesse 1.3 a partir do entendimento do conceito de didaquê, o didaché, no grego. Esse didaquê, ele também precisa ser compreendido de duas formas. Primeiro, é a palavra grega para ensino, é a palavra grega para doutrina, para instrução nos ajuntamentos religiosos dos cristãos. Mas didaquê também foi um manual, um material escrito no primeiro século, que se transformou no tipo de um livreto que era compartilhado nas igrejas. Assim como nós temos nossas revistas de escola dominical, nós temos artigos, nós temos livros à nossa disposição para nos ajudar a entender e defender a fé que uma vez foi dada a todos os santos, os crentes do primeiro século tinham o didaquê. Quando a gente pensa nessa palavra, nós entendemos que esse didaquê, manual, esse material escrito, ele foi chamado também de instrução dos 12 apóstolos, ou ainda de doutrina dos apóstolos. Foi um dos documentos cristãos mais antigos a circular pelas igrejas no período do Novo Testamento, que registra as primeiras instruções conhecidas que estavam em circulação na igreja primordial. Então, você tem o escrito sagrado do Novo Testamento, você tem o didaquê, que é um manual chamado de Doutrina dos Apóstolos, que também circulava. Esse manual nunca chegou a ser considerado sagrado, mas era um texto importante que a igreja usava, com explicações legítimas, ampliadas do texto sagrado, e que ajudava eles a entender as raízes do cristianismo, a doutrina dos apóstolos explicada. E, então, isso contribuía para ajudar na formulação do pensamento cristão. E aí nós vamos vendo que, tendo esse conhecimento de base, tudo isso ajudava a reforçar a doutrina, a fortalecer a fé, porque eles tinham aí essa capacitação intelectual adquirida a partir da Bíblia, mas também através de literatura recomendada e literatura aprovada. Amém? Esse foi o primeiro tópico da nossa lição, o que é a vida em comunhão, através das lentes da igreja do primeiro século. Como eles se reuniam, como eles se fortaleciam mutuamente e como o partir do pão, as orações, a doutrina fortaleceu e manteve a comunhão desses primeiros crentes. A minha pergunta para vocês é: alguma coisa mudou hoje? Tem alguma coisa desses pontos aí de Atos 2:42 que a gente já pode dispensar? Porque tem muito tempo, porque já caducou, porque precisa de atualização? Não, irmãos? Isso é tão atual hoje como foi no passado. Da agora para frente, o que a gente tem
é discorrer um pouco mais além disso para explicar a vida em comunhão. Nós vimos tópico 1, a comunhão da igreja, tópico 2, a vida em comunhão. E o que chama a minha atenção nesse tópico 2 é esse iniciozinho aí que está escrito na revista. Nós vemos que a igreja é uma comunidade de fé e nasceu com esse caráter. Eles andavam, oravam, comiam juntos. A comunhão era um estilo de vida da igreja primitiva. E essa modalidade não expirou. E o que nós vamos ver aqui, que a vida cristã requer o mesmo equilíbrio. A comunhão promove bênçãos e o desejo de Jesus é que nós não nos apartemos dela. Não estar junto o tempo todo pode ser algo necessário e nós assim procedemos. Nós não estamos juntos o tempo todo, mas também não podemos estar sozinhos o tempo todo. Nós necessitamos da nossa igreja, nós necessitamos dessa presença santa. É da comunhão íntima com Deus que nós vamos retirar instruções relevantes também para a nossa vida em comunidade. E é por estar na presença de Deus que nós podemos estar na presença dos nossos irmãos adequadamente. As 3 coisas que ele chama a atenção nesse item 2. Uma vida de comunhão depende de reverência. Uma vida de comunhão depende de reverência. Uma vida de comunhão depende de você saber lidar com o sobrenatural. É na comunidade de fé que o sobrenatural vai acontecer mais intensamente no maior número de vezes. E é na comunidade de fé que nós precisamos aprender a conviver. Reverência, experiência do sobrenatural e convivência foram os 3 pontos escolhidos pelo comentarista para a gente pensar a vida em comunhão. Então, veja, no 2.1, a vida em comunhão preza a reverência. Eu destaquei na leitura da revista e no subsídio do professor os principais pontos. Primeiro, prodígios e sinais que Deus efetuava na igreja gerava temor da própria comunidade de fé e dos de fora. Segundo ponto, essa reverência, ela é indispensável no relacionamento do cristão com Deus. Terceiro ponto, a reverência está vinculada à santidade e era própria do caráter daquela igreja que estava voltada para Cristo e buscando por Cristo. E aqui ele chama atenção para o negócio de Diótrefes, a condição de Diótrefes. O negócio de Diótrefes não era a comunhão, pelo menos não a comunhão bíblica, mas apenas aquilo que traria alguma benesse para si. Por isso ele se fez irreverente e afrontoso para com o apóstolo João. Afrontoso também para os demais irmãos mencionados na carta e para toda a igreja sob a sua responsabilidade. Irmãos, uma das maneiras de participarmos do culto ao Senhor é adotando uma atitude reverente diante das coisas sagradas. Se você ler lá a Epístola aos Hebreus, o capítulo 12, o verso 28, vai dizer: por isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça, pelo qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade, com reverência e integridade, com reverência e vida santa. Referência segundo o dicionário Michaelis, vem do latim reverentia e significa a ação de reverenciar respeito às coisas sagradas.
E tem outros, significados. Movimento do corpo para saudar especialmente os santos, tratamento dado aos sacerdotes, acatamento, respeito, veneração, atenção, consideração. Tudo isso está implícito no significado da palavra reverência. O pecado da irreverência é responsável pela debilidade espiritual de grande número de pessoas que fazem parte do corpo de Cristo. Aqueles que não mantêm uma atitude correta perante Deus durante o culto, antes do culto, durante o culto, depois do culto, não cresce espiritualmente. Não cresce. Aquele que não mantém uma atitude correta para com Deus, antes, durante e depois do culto, não cresce espiritualmente. Além do que, irá prejudicar seriamente o trabalho e aos outros com a sua forma de ser e de agir, sua frieza espiritual, sua indiferença para com as coisas sagradas. Isso porque quem assim procede não demonstrará a consideração devida às pessoas com as quais está aliançada por intermédio de Jesus Cristo. No máximo, vai respeitar e considerar as pessoas do seu próprio interesse. Mas a reverência nos conduz no caminho da comunhão sadia e nos ajuda a nos mantermos nele. É certo que não há nada mais importante para um cristão genuíno do que a adoração. Mas onde faltar a reverência, vai faltar também a perfeita adoração. Nós lemos em Eclesiastes capítulo 5, versículos 1 e 2. Guarda teu pé quando entrares na casa de Deus, porque chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifício de tolo, porque não sabe o quanto está fazendo mal. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu estás sobre a terra. Assim, sejam poucas as tuas palavras. Moderação no falar, moderação no andar, moderação no chegar, moderação no sair. Irmãos, quando Deus é adorado, os cristãos que o adoram de fato e em verdade são invariavelmente abençoados e espiritualmente fortalecidos. Mas, quando não há reverência, nada disso vai acontecer. O segundo ponto, falando da vida em comunhão. Primeiro, é preciso ter reverência para chegar-se a Deus. E segundo, experimentar o sobrenatural. O que eu chamei a atenção aqui, no que está escrito na revista e no subsídio para o professor, é que a sobrenaturalidade era e continua sendo uma marca da Igreja de Deus. As experiências sobrenaturais e o poder de Deus manifestado eram meios de convencer os não crentes, mas também de mostrar a autoridade da igreja. E terceiro, é preciso estarmos atentos quanto ao aspecto sobrenatural da igreja, porque se trata de algo inerente à sua própria natureza. A igreja nasceu sobrenaturalmente e ela se sustenta com base no sobrenatural. E nós temos no nosso meio, desde o início, os milagres e as maravilhas como um dom do Espírito Santo. A respeito desses milagres, podemos dizer que há uma intervenção sobrenatural no curso usual da natureza. É como uma suspensão temporária da ordem costumeira mediante o poder do Espírito Santo. Grosso modo, a definição de milagre é expressa exatamente nisso. Milagre é a intervenção do sobrenatural
na lei da natureza. Milagre é a intervenção do sobrenatural na lei da natureza, que Deus opera para mostrar seu poder, para ajudar o ser humano, para trazer algo novo, para a edificação do corpo, para a solução de problemas insolúveis. Mas em cada milagre acontece uma intervenção divina na ordem natural do universo. E se não for assim, não é milagre, né? Então, irmãos, Jesus nos deixou como herança uma igreja que evangeliza, uma igreja que estabelece o seu reino, usando de um poder sobrenatural. Essa sobrenaturalidade sempre foi sua ferramenta inseparável, mesmo porque fazia parte do seu aprendizado fundamental, da sua capacitação para o serviço divino. Veja que, ainda hoje, né, nós temos esse chamado e precisamos estar dispostos a segui-lo. O poder de operar milagres e maravilhas vem com o pacote. João 14:12 diz: na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as farás maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Você vai ler também aí na sua casa, Atos capítulo 3, versos 6 a 8. Atos capítulo 5, verso 15. Hebreus capítulo 2, versículos 3 e 4. Nós somos cristãos. E como tal, nós precisamos crer. Ou cremos, ou não há fé cristã. Para nos identificarmos como cristãos, nós precisamos crer absolutamente em um Deus absoluto. E essa é a máxima da nossa vida com Deus. Saber que esse Deus todo-poderoso tudo pode, que nenhum dos seus propósitos pode ser impedido. E quando nós dizemos, eu creio em milagres, eu creio na operação sobrenatural, na verdade nós estamos dizendo, eu creio em Deus, o operador de milagres, que opera quando quer, como quer, mas sempre para louvor da sua glória. Esse era o segundo ponto, né? Da vida de comunhão da igreja. E é isso que nós herdamos desta igreja nascente, dessa igreja primordial. O Novo Testamento vai revelar esse poder de Jesus sobre todas as coisas que foi transferido a nós. Poder para expulsar demônios, para abrir os olhos dos cegos, até mesmo de um cego de nascença. Poder para fazer mudo falar, para paralítico andar, para fazer o inferno estremecer. Poder sobre a natureza. E esse poder, essa realidade do reino, é a realidade da igreja de Cristo. Os milagres de Jesus, eles impressionaram por sua autenticidade comprovada na continuação da vida dos cristãos. Foi Cristo mesmo que conferiu esse poder aos seus discípulos. Agora, apenas para fechar isso, precisamos fazer uma à parte. O sobrenatural sempre estará presente no nosso meio. Ele sempre fará parte da nossa conduta cristã relevante, pois nos evangelhos o reino de Deus está estreitamente associado à cura, a milagres, à expulsão de demônios, à libertação, a fatos sobrenaturais. Mas milagre algum nesse mundo é suficiente para manter uma pessoa na presença de Deus. Assim foi com o povo de Deus na antiguidade, assim é conosco hoje. O sobrenatural, ele não tem a última palavra. E por isso, nós não podemos e nem devemos fazer do sobrenatural a razão da nossa fé e prática. Nós precisamos muito mais aprender a conviver com a essência da palavra de Deus, que é o que nos levará ao pleno conhecimento de Deus. Quando nós olhamos as coisas por esse prisma,
nós entendemos que fé é tão grande como aquela que vê as coisas acontecendo, é aquela que permanece firme mesmo quando as coisas não acontecem. Nós não dependemos do sobrenatural para crer, mas ele está presente na Igreja de Cristo e ele continuará acontecendo até o dia de Cristo. Amém? Então vamos pensar no último item desse tópico 2, que nos fala da vida em comunhão, que é a convivência na comunidade. Irmãos, isso é complicado, sempre foi, sempre será, mas é possível e é necessário. Aqui os pontos que eu destaquei. A igreja é a comunidade cristã, um ambiente de fé onde a vida precisa ser compartilhada. O segundo ponto, antes de iniciar seu ministério, Jesus nomeou 12 homens para que estivessem consigo. E o terceiro ponto diz que esse era o espírito sobre o qual Gaio vivia, como um obreiro generoso e hospitaleiro, que dava abrigo aos missionários em sua casa. Gaio era alguém que se abria para o outro, acolhia o outro e queria viver e ter uma convivência pacífica com o outro. E o quarto ponto, o discípulo que se inspira em Jesus, constrói relacionamentos com base no amor e no respeito. Veja que Cristo é o cabeça do corpo, que é a igreja. Ele próprio é o mistério revelado. Nele, através da igreja, nós teríamos congregado judeus e gentios sem distinção. Estudar a natureza desse mistério revelado é estudar também a natureza da igreja. Não tem nada mais misterioso do que uma igreja. Uma igreja que funciona bem, adequadamente, que pode ser chamada de Igreja de Jesus Cristo, ela também é um mistério. É a união do povo de Deus em um só corpo. E, ainda que estejam separados por contextos e experiências diferentes, nós temos no corpo de Cristo pessoas muito diferentes. Pela lógica, esta convivência não seria possível, mas ela é. Veja bem, que quando a gente sai do nosso mundinho estreito, nós vamos, inclusive, entender que não existe salvação apenas na nossa denominação religiosa. Não podemos ter essa visão estreita. Mas precisamos ampliar a nossa visão acerca do projeto original de Deus para todas as criaturas e todos os filhos que Ele adotou em Jesus Cristo. Nós temos aqui nesse ponto uma discussão muito importante sobre aquela parede de separação que foi desfeita por Deus em Cristo Jesus. Já não há judeu, já não há mais gentio. Todos hoje somos um em Cristo. E essa unidade está no Cordeiro bendito. Nós vamos ver que em torno do Cordeiro nós nos unimos com objetivos comuns, crenças comuns, interesses comuns. Nós estamos comendo a carne, bebendo o sangue do Filho de Deus, porque nós somos um em Cristo Jesus. Uma convivência pacífica, harmoniosa, sobrenaturalmente estável, deveria se instalar entre judeus e gentios a partir da emergência da igreja. E isso continua como uma exigência de Cristo hoje. Ainda que diferentes, judeus e gentios haveriam de prosseguir juntos até o fim, porque os seus interesses agora girariam em torno da promoção do reino de Deus na terra. Isso é válido para nós. Ainda que diferentes, os nossos interesses, as nossas motivações estão na promoção do reino de Deus na terra. Então, não é sem razão que a convivência entre os fiéis seja algo sobrenatural. Então, nós vamos ver isso principalmente na carta de Paulo aos Efésios, onde
nos explica esse mistério do ser igreja e que onde Cristo está, toda parede de separação é derrubada e as nossas diferenças elas são resolvidas e tratadas pelo próprio Espírito Santo. E é Ele mesmo que vai nos dar condição de conviver uns com os outros. Amém? Esse foi o tópico de número 2, a vida em comunhão. No tópico 1, nós estudamos a comunhão na igreja, no partir do pão, nas orações e na doutrina dos apóstolos. No tópico 2, nós estudamos a vida em comunhão, que preza a reverência, que experimenta o sobrenatural, mas que também sabe conviver em comunidade. E, para fechar, nós vamos ver no tópico 3 da nossa lição os objetivos da comunhão. Por que comunhão? Por que a necessidade de comunhão? Primeiro, no 3.1 é porque nós precisamos de uma unidade de propósitos. E no 3.2 é porque nós precisamos estar em acordo. Nós precisamos viver segundo um combinado divino. E no 3.3, para fechar, é porque nós carecemos louvar a Deus com a nossa existência. E isso só acontece quando nós entendemos o significado de comunhão na Bíblia. Olha bem, eu juntei o 3.1 com o 3.2 para a gente falar de unanimidade de propósitos e de concordância num mesmo item. Nós já chegamos no final, o tempo já está apertadinho, mas os pontos que eu destaquei no 3.1 e no 3.2, na leitura que foi feita na revista, primeiro, o termo unânime vem do original grego homotumadon, que tem o sentido de com uma mente, de comum acordo, com uma paixão singular e única. O segundo ponto que a revista descreve para nós. A igreja nasceu para que seus integrantes andassem em harmonia de propósito, vivendo e compartilhando as boas novas. Terceiro ponto. Pouco antes da vinda do Espírito Santo, os discípulos de Jesus receberam uma ordem dele para ficarem unidos em oração, enquanto esperava a promessa do Espírito. A decisão deles foi obedecer. E por último, o comentarista cita Gaio e Demétrio, que estavam juntos, que estavam em concordância com o seu líder João para o mesmo propósito. Unanimidade de propósitos e concordância. Se você está acompanhando essas aulas, essas lições bem de perto, você vai se lembrar que na nossa aula passada nós tivemos a oportunidade de estudar 2 termos bem significativos para a nossa convivência diária como igrejas afiliadas ao Ministério de Madureira. Nós estudamos na aula passada o conceito de hierarquia e disciplina. Nós estudamos biblicamente esses 2 conceitos. Nesta aula, desde o início, um outro conceito importante está sendo revisto, mas nesse item 3.1 nós vamos falar mais especificamente dele, que é o conceito de unidade. Então, passamos, ainda sem poder aprofundar muito, porque o tempo de uma lição não dá, mas nós passamos uma revisão nos conceitos de hierarquia e disciplina na aula passada, e nessa nós vamos pensar no conceito de unidade. O nosso texto áureo é o Salmo de número 133. Este Salmo de número 133, ele vem sendo lido pelas comunidades de fé de todos os tempos. A igreja, desde que ela nasceu, e que ela tomou corpo no dia de Pentecostes, e que ela progrediu como igreja ao longo dos tempos, este Salmo de número 133, ele tem sido e vivido nas igrejas como Salmo da união. Veja aqui, as palavras que sobressaem nele nos leva a meditar exatamente sobre isso.
o que será que Deus estava querendo dizer quando ele falou sobre a união da igreja entre os irmãos, dizendo que é bom, que é suave, que os irmãos vivam em união? E então ele utiliza a figura do óleo, que é o elemento da unção, e a pessoa de Arão, que é o símbolo do sacerdócio. Mas ele também utiliza o orvalho e o Monte Hermon como modelos referenciais, padrão, do que seria a união entre os irmãos segundo Deus. Há uma união que precisa acontecer entre os irmãos, e essa união ela começou no coração de Deus. E ela vem até nós de um modo instrutivo e edificante através do Salmo de número 133, que é o Salmo da união. Ele nos explica o que é a união, ele nos explica como deve ser a união, e nós não precisamos ser intelectualmente bem dotados para entender que a união ela é anterior à unidade. Primeiro, nós precisamos estabelecer a união para que então haja unidade. Primeiro, nós precisamos promover a união para depois, como diz Paulo aos crentes em Éfeso, guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Por que guardar a unidade do Espírito? É porque essa é a única que vale a pena ser guardada. Então, união é o mesmo que ligação, é o mesmo que proximidade, é o mesmo que associação, acordo entre duas ou mais pessoas visando uma convivência saudável, estável ou algo em comum. Mas unidade é uma ação coletiva, orientada para uma mesma finalidade. Unidade envolve todos. Ela implica primeiramente em união, mas a unidade vai além dela. A unanimidade de propósitos e a concordância somente acontece depois que a união estiver estabelecida, a unidade já tenha sido formada entre aqueles que estão unidos. Veja aqui, Arão é o ser humano, físico, natural, visível, temporal. O óleo, enquanto um produto físico-químico, também é natural. Nós vemos, mas a unção não. A unção é divina, somente Deus vê. E somente Deus sabe quem é verdadeiramente ungido. E quando o óleo unge, é o poder de Deus envolvendo o ser humano e o tornando a autoridade de Deus e instrumento útil nas suas mãos. Essa união entre o natural e o espiritual é imprescindível. Então, olhamos para o Monte Hermon. O Monte Hermon ele é físico. Ele é natural. O orvalho, pelo lado, olhando por esse viés, também é o lado físico. Mas o orvalho, ele é uma provisão divina diária. E que sobrenaturalmente nunca falta. É o recurso divino para a preservação da vida na terra. Nós não vemos, mas esses recursos divinos sobrenaturais é que sustentam a vida e dão sentido à nossa existência. Então, quando se junta a unção e o sacerdote, uma coisa maravilhosa acontece, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Quando se junta o orvalho e o Hermon, uma coisa maravilhosa acontece. Ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. O que nós concluímos com isso? É que quando se junta eu e você em um só corpo, na congregação dos santos, e sobre nós é derramado a unção, ali o Senhor ordena a sua bênção
e então passaremos a viver unidos e em unidade. Uma unidade proporcionada pelo próprio Espírito de Deus. Deus nos fez irmãos em Cristo e nos ordenou que fôssemos unidos com uma unanimidade de propósitos e uma concordância que, estabelecida nos céus, é realizada na terra. De nós mesmos, nós não teríamos condição de executar esses desígnios divinos, pois o ser humano natural, ele tem essa tendência de construir paredes de separação. Mas a condição da nossa união desce do alto. A possibilidade da nossa união vem de Deus. O recurso, a capacitação para nos unirmos e constituirmos uma unidade, ela vem de Deus. De nós mesmos, nós não teríamos condição. Mas, olhando para a instrução de Deus para os nossos corações através desta palavra, nós entendemos que nós não precisamos de comparsas na igreja, nós precisamos de amigos, de irmãos em Cristo, de companheiros de jornada na obra do Senhor. Nós não precisamos de concorrentes. Onde prevalece a imaturidade e a insegurança, brotará a comparação e a concorrência, que se instalará como um círculo vicioso e devastador das relações entre as pessoas. Mas nós não aprendemos assim com Cristo. E fechamos aí com o item 3.3, o último da nossa aula de hoje, com esse tema louvor a Deus. Quando essa igreja que aprendeu o que é comunhão, passou a viver em comunhão, entendeu os objetivos da comunhão, passa a louvar a Deus. O louvor a Deus é o fechamento com chave de ouro dessa questão. Nós estamos em comunhão, nos mantemos em comunhão para a glória de Deus. É o próprio Deus que nos dá a condição de levar adiante esse propósito relevante. O que eu destaquei aqui nesse 3.3 é que o termo unânime vem do original grego homotumadon. Novamente, esse termo está sendo trazido aqui, né? E que... Não, peraí. Deixa eu passar adiante, que eu ainda estou lá no 3.1 e 3.2. Quando eu falo de louvor a Deus, os termos que eu destaquei aqui, os pontos, é que louvor a Deus era uma das expressões de alegria e gratidão manifestadas pelos irmãos da igreja primitiva. Louvor a Deus era uma expressão de alegria, uma expressão de gratidão que estava presente entre os crentes da igreja primitiva. Outro ponto, havia consciência de que era Deus que estava agindo, e não de qualquer pessoa na igreja, ainda que fosse um dos seus líderes mais proeminentes. O louvor a Deus, o louvor pleno, vigoroso, que adora, leva em condição de que o único a ser adorado deve ser o nosso Deus. Qualquer pessoa que busque louvores nesta terra está se desviando de Jesus. E é isso que o comentarista escreveu para nós, para a nossa meditação. Irmãos, nós vamos ver que o louvor e a adoração é um instrumento primordial para nos levar ao encontro com Deus. Na comunhão dos santos, nós nos reunimos para louvar a Deus, para adorar a Deus, para sustentar a nossa vida com Deus. A igreja primitiva reconhecia que o louvor pertence somente a Deus. E nós estamos sendo instruídos nos passos da igreja primitiva, porque temos que ter este mesmo entendimento e seguir as suas pisadas. Louvor é uma expressão de admiração e apreciação. Isso não significa que não podemos reconhecer ou elogiar pessoas, mas quando elogiamos uma pessoa,
estamos declarando que temos apreço por ela, deferência, reconhecemos suas qualidades e também que suas realizações são grandiosas. O elogio cabe sim nas nossas relações entre uns e outros na casa de Deus. Precisamos reconhecer, reverenciar, dar a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Agora, nós louvamos a Deus por causa do que Ele é, por aquilo que Ele faz. Todos devem louvar a Deus em todo tempo, em todas as circunstâncias. Nós precisamos entrar pelas portas dEle com gratidão e em seus atos com louvor, louvar e bendizer o seu nome todo tempo. Então, o nosso louvor às pessoas, ele tem limites, ele vai até um certo ponto. Nós não podemos partir para o extremo de louvar a Deus endeusando pessoas, mas precisamos reconhecer os que trabalham entre nós, inclusive, porque velam pelas nossas almas e haverão de prestar conta delas diante de Deus, mas o louvor, o verdadeiro louvor, o pleno louvor é a Deus. E é para isso que a gente se reúne como igreja na comunhão dos santos, para louvar e bendizer o nome do nosso Deus, o nosso Deus Todo-Poderoso. Então, irmãos, essa lição conclui dizendo que cada membro do corpo de Cristo necessita estar em constante vigilância quanto aos ataques do maligno e a tendência da natureza humana pecaminosa que tenta minar e destruir a comunhão do povo de Deus. O mesmo Espírito que nos reveste de poder também opera a união. O mesmo Espírito que nos capacita com poder sobrenatural, que nos dá esse revestimento especial de poder espiritual, também opera a união, promove a união. E a união em espírito leva à unidade da igreja. E na unidade estabelece-se esse ideal de coinonia, de comunhão bíblica. Amém? E assim terminamos a explanação desse conteúdo tão importante, tão abrangente, tão necessário. Eu preciso aprender a ser um em Cristo com os nossos irmãos de fé. E sem esse aprendizado, a gente não vai em lugar nenhum. Então, eu convido você para orarmos e terminarmos esse momento de meditação. Senhor, nosso Deus e Pai, oramos a Ti, entregando nas Tuas mãos essa palavra que foi ministrada aos nossos corações, que ela possa nos ensinar, nos instruir e despertar o nosso ânimo para a necessidade de estarmos juntos com os nossos irmãos, perseverando na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações, até o dia do Senhor. Enquanto o Senhor não vier, faz parte da minha necessidade congregar com os santos, conviver com os santos, a ser um verdadeiro discípulo de Cristo também na comunhão. E só o Senhor pode me ajudar a fazer isto. Então nós nos colocamos diante do Senhor, pedindo a Tua direção e a Tua graça para sermos o que nós precisamos ser em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Que tenham todos um bom e abençoado dia. Amém?